Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Digital Leaders Panel do IDC Directions de 2021. Hoje o tema é o papel dos fundos europeus na transição digital da economia portuguesa e tenho comigo três convidados. O António Costa Silva é Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, a Wanda Jesus é Diretora Executiva da Estrutura de Missão Portugal Digital e o Nuno Santos é Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. António, eu não podia perder a oportunidade, estando aqui, de lhe pedir para fazer uma primeira introdução, no fundo para pintar o pano de fundo do PRR para benefício da nossa audiência e para também estimular aqui o nosso painel. Talvez lhe pedisse para concentrar naquelas componentes mais relacionadas com a transição digital. Estou-me a lembrar, por exemplo, da componente 5 da inovação, ou da 6 da capacitação e qualificação, da 16 da empresas 4.0, ou de outras que faça sentido o António mencionar. Sim, muito obrigado, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui e partilhar algumas ideias aqui neste painel, cumprimentar também os meus colegas de painel e cumprimentar o nosso moderador. Eu penso que o PRR pode realmente ser um instrumento para a transformação do país. Desde logo ele tem que ter um largo apoio político e um desígnio nacional e, portanto, não vale a pena andarmos em lutas autofágicas, lutas de alecrim e manjerona. É preciso unirmos-nos e isso é pouco vulgar no nosso país e ver quais são os desígnios e como é que podemos transformar a economia nacional. Nós vivemos num país que não tem crescido no século XXI, como sabemos. A economia tem estado estagnada, crescimento anémico. Tivemos uma queda do PIB o ano passado de 8,4%. 8,4% é uma queda brutal. A gente fala de queda do PIB, mas esquece de dizer que a queda do PIB implica sofrimento de milhões de pessoas. É um declínio na produção da riqueza nacional. Temos milhares de desempregados, temos 1/3 das nossas empresas têm capitais próprios negativos, portanto debatem-se com a luta pela sobrevivência e temos estudos sociais que indicam claramente que 1 em cada 5 portugueses vive no limiar da pobreza. E para mim acho que isto é insustentável. Nós podemos fazer muito melhor. E não é só a questão do PRR, é a articulação com o PT 2030, é os fundos que faltam do PT 2020 e é um desígnio nacional criar as sinergias e olharmos para o futuro. Como é que está tratada a transição digital no PRR? É um dos pilares fundamentais, como sabemos, e para mim os desígnios estão claros. E porquê? Porque nós estamos a viver uma singularidade tecnológica na nossa civilização. A espécie humana tem coisas más, como sabemos, o nosso modelo de desenvolvimento económico e social está a devastar o ambiente, somos predadores dos recursos e é por isso que a economia circular ligada à digitalização é uma das grandes soluções para o futuro. Mas a espécie humana é extremamente inventiva e o que nós temos aqui é uma espécie de triângulo em que há desenvolvimentos tecnológicos extraordinários na área do mundo físico, os carros autónomos, a impressão tridimensional, a ciência dos materiais e atenção à ciência dos materiais e dos novos desenvolvimentos que daí resultam e a robótica e depois desenvolvimentos impressionantes no mundo digital, com a inteligência artificial, com as máquinas que aprendem, com a nova geração de sensores, com a internet das coisas e depois na parte da biologia, onde as biotecnologias vão desempenhar um papel no futuro. E há estudos muito claros que indicam, a McKinsey tem um estudo muito bem estruturado que diz que o impacto desta nova onda das tecnologias digitais na economia pode ser 10 vezes mais rápido que a Revolução Industrial e a uma escala 300 vezes maior. Estamos a falar aqui de uma transformação exponencial. E a lei exponencial é exatamente a lei menos compreendida pela espécie humana. Há 2 investigadores do MIT, o Henrik Brynjolfsson e o Andrew McAfee, que escreveram um livro, A Segunda Idade das Máquinas. E eles dizem que esta transformação que está à nossa frente é como se estivéssemos expostos à segunda metade do tabuleiro de xadrez. E quando a lenda do imperador chinês prometeu ao seu súdito colocar um grão de arroz na primeira casa do xadrez, 2 na segunda, 4 na terceira, quando chegou ao 64º tinha que colocar 18 milhões de bilhões de grãos de arroz e a dar 2 vezes a volta à Terra. Esta imagem é muito importante, porquê? Porque se as nossas empresas trabalharem bem, e muitas delas estão a fazer um trabalho extraordinário, no âmbito do PRR é possível
contemplar as agendas mobilizadoras, que são agendas ligadas à inovação, à incorporação de produtos tecnológicos de inovação. Atenção que no PRR estão previstos os testes de novos produtos, novos serviços, no âmbito dos Digital Hubs, dos test beds, de toda uma série de coisas que eu penso que a Wanda poderá muito bem explicar, mas não podemos esquecer tudo o resto, é o impacto que as novas tecnologias digitais podem ter na própria transformação dos processos de trabalho, nos ganhos de eficiência, de escala, na reconfiguração das cadeias de valor, na internacionalização das empresas, na introdução do conhecimento nos próprios processos de produção, na introdução das tecnologias digitais, na internacionalização das nossas cadeias de valor. E há muitas coisas que derivam aqui, que vão reduzir os custos de contexto, vão aumentar as eficiências em toda a cadeia de valor, vão internacionalizar as empresas, se trabalharem bem. E, portanto, há o grande pacote das agendas mobilizadoras e chamo a atenção. Portanto, em julho, acho que o Governo pôs em concurso as ideias, que terminaram a 30 de setembro. Agora, a ideia que existe, segundo sei, é que as empresas depois apresentem os seus consórcios ligados à inovação, à percentagem de incorporação do produto nacional, que é extremamente importante. Nós somos um país que tem, como os ingleses dizem, um elemento que é killing, que é o conteúdo importado das nossas exportações é demasiado alto. E, portanto, se nós conseguirmos incorporar mais produto nacional com inovação e com tecnologia, podemos transformar o modelo que o país tem hoje. Nós temos um modelo de desenvolvimento económico baseado nos baixos salários, podemos passar a um modelo de inovação tecnológica. E não é só as agendas mobilizadoras, é também tudo o que são as redes de interface, a conexão entre o sistema científico e tecnológico português, que tem feito avanços extraordinários, e depois todo o tecido empresarial. E depois não podemos esquecer o próprio programa Empresas 4.0, que tem toda uma série de desenvolvimentos, e eu penso que é um trabalho que está a ser feito e meticulosamente. Temos aqui a Wanda que acompanha todo esse processo, e eu penso que em lugar de lutarmos, digamos, uns com os outros, de transformarmos um bocado o paradigma mental em que nós vivemos. Nós somos um país em que falamos pouco uns com os outros, não colaboramos uns com os outros, e isso é demolidor em termos do futuro. Agora é uma grande oportunidade que temos à nossa frente, e eu espero que o país não perca essa oportunidade, mas para não perder a oportunidade tem que mudar o seu sistema de governance. Não é possível governar as sociedades do conhecimento só com os modelos hierárquicos rígidos do passado, funcionam de cima para baixo. É preciso o país funcionar de baixo para cima, com todos os ecossistemas e as suas infraestruturas cognitivas. E só para terminar, isto é uma das grandes ilações da pandemia, porque as nossas sociedades democráticas, de certa maneira, vivem não um dilema, mas um trilema. É a capacidade de tomarem decisões políticas, é a competição pelo poder político, mas não esquecer o terceiro vértice, que é a promoção do bem comum, é a promoção do desenvolvimento do país. E muitas vezes o sistema político fica obnubilado pela competição, é incapaz de tomar decisões. Nós estamos a caminho de ser uma sociedade da indecisão, é ver a indecisão sobre o aeroporto de Lisboa, que é uma estrutura absolutamente fundamental, sobre a ferrovia. Felizmente há desenvolvimentos em algumas dessas áreas, mas demoramos anos e anos a tomar decisões que são estruturantes para o país. Mas não podemos esquecer a promoção do bem público. E o que é que a pandemia mostrou? Claramente que foi possível mobilizar a infraestrutura cognitiva do país, os cientistas, os epidemiologistas, os médicos, para tentarem formatar também as decisões políticas. E a meu ver, e a minha proposta, é que o país faça isso em todos os domínios. Se olharmos para o nosso tecido empresarial, temos experiências extraordinárias no país, desde a Covilhã, que é um sítio extraordinário, Braga, até ao sul, regiões autónomas, e nós podemos mobilizar esses saberes para fazer a transformação articulando as vontades. Obrigado. Eu já vou perguntar à Wanda depois para nos contar um bocadinho sobre as medidas da Portugal Digital. Se calhar começava pelo Nuno, porque a agência tem também um plano de transformação que também tem muito de qualificação, tem muito de transição digital, ou seja, está muito associada a estes princípios. O que é que nos pode contar, Nuno, sobre esse plano? Posso contar algumas coisas e havemos de oportunamente partilhar o essencial desses objetivos, mas que são aquilo que nós achamos que este Instituto deve fazer como a resposta a uma boa compreensão do que está a passar à volta deste Instituto. A Agência para o Desenvolvimento e Coesão
nasce em 2013, na sequência da fusão de 3 estruturas que se ocupavam de temas relacionados com os fundos europeus da política da coesão. Portanto, há os fundos para a agricultura, há os fundos para a coesão dentro da União, são 2 grandes categorias, 2 grandes envelopes, e agora, mais recentemente, há os fundos de nova geração, de que é primeiro grande produto, o PRR. E, portanto, a agência ocupa-se destes temas da coesão. E havia uma estrutura para o Fundo Social Europeu, que é um subenvelope, outra estrutura para o FEDER e para o Fundo de Coesão, tem a ver com as infraestruturas e agora com a transição climática, e havia depois uma estrutura de observação da execução dos fundos da coesão. E, portanto, entendeu o Governo de então juntar, na minha opinião, bem, e passados 8 anos percebemos que havia necessidade de fazer alguns ajustamentos organizacionais e também projetar os próximos 3 anos da agência, lendo o que se está a passar à volta da agência no nosso país e um bocadinho no mundo. E, portanto, o que nós ali vamos procurar fazer é modernizar uma estrutura, atualizá-la do ponto de vista da capacidade daqueles que justificam a existência de um instituto público, que são os cidadãos, como em geral acontece na organização do Estado, perceberem o que é que a gente lá anda a fazer, porque se não perceberem, provavelmente estamos a fazer mal. E eu acho que há lá coisas que eu, que estou lá há 10 meses, ainda não percebo muito bem, e isso não é bom sinal. Portanto, em vez de eu me continuar a empenhar em ler documentos, e muitos deles muito difíceis de ler, e provavelmente mal escritos, porque eu não me considero uma pessoa com dificuldades de leitura, mal escritos porquê? Porque não estão escritos para cidadão comum. É preciso fazer esse choque, e é isso que nós estamos ali a fazer, porque a minha resposta para vir ao encontro ali destas palavras sábias do António, e é sempre assim um momento muito especial estar com o António em algum momento, porque aprende-se imenso ouvindo do António Costa Silva, e aproveitem aqueles que nos estão a ver aqui e lá fora, ponderem ler este livro recente que o António resolveu escrever e publicar, O Mundo numa Encruzilhada, porque explica bem o problema e propõe soluções, porque há muitos a explicar problemas, mas a propor poucas soluções. O António tenta as soluções. Dizia eu, para vir encontrar o António, eu acho que o desafio que temos no país neste momento é de realmente compreender que temos que ser capazes de demonstrar aquilo que muitos de nós, como gestores, dizemos, que a sociedade tem que ser cada vez mais capaz de combinar dinâmicas competitivas com dinâmicas colaborativas. Não é? Em muitos sítios ainda temos esta energia má para o país, que é a de uma dinâmica de muitas raposas num galinheiro com poucas galinhas, ou mesmo nenhumas galinhas. E nós temos que contrariar isso. Não é? Este tema do PRR, mas o tema dos fundos europeus na década, eu acho que é um teste enorme para a sociedade, porque não acontece todos os anos que se combinem 2 quadros comunitários que se sobreponham, porque o PT 2020 tem ainda uns milhões de euros para lhes dar uso, o PT 2030 vai aparecer e há o PRR. E há também a nova política agrícola. E, portanto, não são os 16 mil milhões do PRR, são os 23 mil milhões do PT 2030, são os 6, 7 mil milhões que ainda têm que ser bem fechados, estão orientados, mas não estão concretizados, do PT 2020. Nós fazemos esta discussão do território e olhamos para o território português e ele tem muito de espaço agrícola, e eu acho que tem que se discutir mais sobre isso, porque tem muitas externalidades relevantes para um país que tem enormes desafios de distribuição no território e de demografia, que é concordaremos, acho eu, o primeiro problema que temos para as próximas décadas, a demografia neste país. E, portanto,
eu do lado da agência trabalhando algumas dimensões de processos de tecnologia e de comunicação, dou um contributo de uma estrutura que tem cerca de 200 pessoas, mas quero projetar esse contributo para uma energia que está muito para lá do Instituto propriamente dito, e é o espaço que o Instituto ocupa neste momento da sociedade portuguesa, que é fazer o bom uso destes dinheiros. Wanda, há muitas medidas emblemáticas da Portugal Digital. Certamente nós precisávamos de 3 ou 4 painéis para falar delas todas, mas pode selecionar aquelas que fazem mais sentido para esta audiência e falar um bocadinho sobre elas. Muito obrigada, Bruno. Obrigada à IDC pelo convite. É uma honra estar aqui com o António Costa Silva e o Nuno. Tenho uma particular responsabilidade, ou grande responsabilidade, de representar, porque foi que me pediram, a transição digital, e portanto na realidade eu sou uma, mas represento muitas pessoas. A transição digital no PRR é cerca de 22%, não é? É aquilo que nós chamamos o tagging do PRR, mas eu acho que ela é bastante mais ampla do que esse tagging, porque o impacto do digital no PRR é enorme. Tenho uma responsabilidade para com o país nos grupos de trabalho que pertenço, e aqui mais também entre a C16, que é das empresas 4.0, e as outras áreas relacionadas com o digital, de tentarmos aproveitar esta oportunidade única, uma responsabilidade pessoal pelo sonho e pela visão do António Costa e Silva desde o início, de que não percamos esta oportunidade e consigamos executar mesmo o que está. Também dar-vos uma nota de que sei que é complexo, sei que são muitas coisas, são muitas medidas, é difícil as empresas acompanharem. Também nem tudo, como o Nuno dizia, está escrito da melhor forma, ou foi tudo pensado integrado, parecem haver sobreposições. Estamos agora a trabalhar, o CNA está a fazer o seu papel, nós no terreno, na abertura dos avisos, estamos a fazer esse papel. Dizer-vos que, e eu vou tentar fazer muito rapidamente, mas com a complexidade que é, acredito que todos tenham visto também a apresentação do Sr. Secretário de Estado da Transição Digital no início do evento, e portanto eu já vou construir sobre a apresentação que ele fez do Plano de Ação. Só recordar a todos que o Plano de Ação foi apresentado publicamente, e acho que ninguém esquece, se calhar poucos dos que estamos aqui, foi no dia 5 de março de 2019, na semana antes do início da pandemia, portanto provavelmente a última vez que tivemos fisicamente 400 pessoas, e basicamente a pandemia também trouxe isso, e o PRR em sequência, que é basicamente a aceleração de grande parte dos projetos que já estavam idealizados nessa data. O que o PRR veio trazer também foi a possibilidade de os tornarmos realidade, porque quando nós os idealizámos não sabíamos ainda bem como é que seriam financiados e postos no terreno, e portanto o PRR veio dar essa possibilidade, e certamente se continuará com o PT 2030. Dizer-vos também que, mais uma vez, como disse, represento, nós neste momento no caso do PRR estamos a fazer um trabalho muito forte com o IAPMEI, que portanto são as duas entidades, a estrutura de missão e o IAPMEI, que têm a parte das empresas 4.0, mas colaborando, e isso já é um sinal, com muitas outras entidades e não de uma forma de silos, ou seja, nós dentro das empresas 4.0 temos a colaboração com mais de 10 entidades, e estamos a falar diretamente, como a Direção-Geral do Comércio, das Atividades Económicas, que tem a parte do comércio, a AICEP, a INCM, a Startup Portugal. Portanto, temos um conjunto de entidades e estamos todos juntos, em grupos de trabalho, a garantir que a forma como estas medidas vão para o terreno é de facto consistente, e que fácil, muito importante, criar aqui o mínimo múltiplo comum, depois falarei um bocadinho mais daqui a pouco, que seja fácil comunicar, que as empresas percebam facilmente e não tenham que ir a cada um dos seus silos. Pegando nisto, o plano de ação está, como penso que alguns saberão, diria que nesta audiência sim, dividido em 3 grandes pilares: as pessoas, as empresas e o Estado. Dentro do pilar das pessoas, uma grande preocupação desde o início de acompanhar o processo de aprendizagem ao longo da vida, e portanto os projetos que temos em curso fazem este acompanhamento da aprendizagem ao longo da vida, desde a escola digital, que neste caso eu agora vou brincar com os números para vocês, que é a C20, que é a educação digital, e portanto esse projeto é hoje possível porque temos o PRR, mas ele estava pensado e ambicionado antes, mas ele hoje vai se concretizar também graças a isso. Temos um outro projeto que lançámos no terreno, o Emprego Mais Digital, como piloto, já com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é um aliado único. Aliás, muitas pessoas também se estranham, então temos uma medida do emprego dentro das empresas 4.0? Temos, porque
porque precisamos estar juntos neste desafio e, portanto, o emprego e o emprego mais digital está, desculpem, na Empresas 4.0 e não só na C16 das competências. Porquê? Porque isto é um território para as empresas trabalharem os seus ativos e sem isto nós não vamos conseguir fazer transformação digital. Também dizer-vos que este emprego mais digital vai ser, que neste momento está com números modestos, porque está em parceria com a CIP, a CCP e a CTP, estamos a falar de 40 mil, a ambição era 40 mil profissionais até ao final do ano. Temos muito espaço, portanto, candidatem-se. Empresas que não estejam a fazer isto podem fazê-lo já, mas a ambição no PRR é muito grande. Ou seja, no PRR a ambição é que este número passe para 200 mil e, portanto, não há de facto um problema de número, há que chegar às empresas e os líderes terem esta visão. Também faremos, agora fazendo aqui um misto, no PRR, além do emprego mais digital, temos um enfoque no líder mais digital, portanto, para além destes 200 mil, 50 mil destes são dedicados às lideranças. Sem isso, não teremos, de facto, o emprego mais digital. Um outro projeto que nasceu no plano de ação foi o Upskill, que foi muito interessante e aqui o Nuno, noutras vidas tivemos na Gênese, que é de requalificação de profissionais para a área da tecnologia. Eu lembro-me de ter falado com algumas empresas tecnológicas na altura e elas estavam às vezes um bocadinho reticentes porque estavam habituadas a recrutar recém-licenciados. E agora que já acabámos a primeira leva, temos os 400 que estão a entrar nas empresas, são 6 meses de formação com 3 meses on the job, e eu agora falo com esses líderes das empresas e dizem-me, era verdade, Wanda, é verdade. Estas pessoas não são recém-licenciados, mas o que trazem de energia, de conhecimento do mundo, de vontade de fazer acontecer, de ter tido uma segunda oportunidade, tem um valor de diversidade na equipa enorme e, portanto, mais um desafio para todos os que estão aqui. Tive os números de hoje da APDC, acho que estão cerca de 25 grandes empresas envolvidas. É só dizerem em que região querem ter os vossos formandos, quais são as áreas, CRM, Cloud, OutSystems, o que quiserem, e as turmas fazem-se de acordo com as necessidades. E, portanto, saem, porque estamos todos com necessidades de formação, não entendo, não é? Como não há ainda mais empresas com esta... E, portanto, aqui este programa é muito diferente porque junta estas três valências, que é os institutos de ensino superior, as empresas e o IFP. E, portanto, que fecha-se aqui esse ciclo. E, por último, na área do pilar das pessoas, a Academia Portugal Digital. A Academia Portugal Digital é um projeto que estava em sonho, nem sequer era uma linha, não está na RCM, porque achávamos que não podíamos ambicionar dizer que o fazíamos quando não tínhamos financiamento, e o PRR, portanto, as duas medidas estão no PR das que estou a falar, é o emprego mais digital e a Academia, na linha de investimento da capacitação, e a Academia pretende garantir que temos a possibilidade, temos uma ferramenta de diagnóstico das competências digitais, portanto, nós podemos saber onde é que estamos do ponto de vista das nossas competências, para onde é que queremos ir, para conseguir ter uma empregabilidade hoje em dia, em todas as profissões, nestas áreas. O nosso objetivo são de 800 mil pessoas que durante este período passem pela Academia e façam este percurso e depois tenham então as ofertas formativas e teremos algumas em MOOCs e outras de entidades formadoras. Indo rapidamente para o pilar 2 das empresas. Nas empresas, grande parte dos projetos, temos um que já está no terreno, que é as zonas livres tecnológicas, que durante este período conseguimos realmente trabalhar a componente legislativa. Estamos agora a trabalhar com a ANI para pôr no terreno, com uma grande colaboração também com os reguladores, porque basicamente as zonas livres tecnológicas é uma sandbox regulatória para fazer inovação, onde a legislação pode não ser facilitadora. E, portanto, eu estive numa reunião em várias com os reguladores e sentir que estamos à mesma mesa, com os próprios que regulam, a criar espaço para fazer estes testes, eu acho que é difícil haver um sinal melhor. No âmbito dos projetos que estão no PRR, eu tenho que destacar uma grande componente. Primeiro, o PMM está muito dedicado na C16, portanto temos a C5 depois da inovação e da empresarialidade para as empresas maiores e para os grandes ecossistemas de inovação. No caso das empresas 4.0, o grande enfoque é nas pequenas e médias empresas. E aqui temos um enfoque na área do comércio, fortíssimo na área do comércio e do apoio. No total, no âmbito da C16, estamos a falar de cerca de 60 mil empresas, entre aquelas que vão ser acompanhadas no comércio mais digital, que são cerca de 30 mil. Depois, na internacionalização, cerca de 4 mil, agora também não tenho aqui os números todos de cor, e depois temos aquelas que estão associadas aos Digital Innovation Hubs, que também, uma medida que tem sido trabalhada ao longo do último ano, para que possamos entrar também no comboio da Comissão Europeia e dos 16 a 17 Digital
Digital Innovation Hubs nacionais que vão ser conhecidos, ou melhor, já estão todos, estamos neste momento a trabalhar o relatório final, mas já são conhecidos, para que possam rapidamente ir para o terreno para o ano, e a única meta de nível lá, não é, que é dos DIHs na C16, será cumprida, que é o anúncio desses Innovation Hubs, que vão apoiar também um conjunto de empresas muito grande. E por último, temos também, dentro ainda do PRR, a área do empreendedorismo, que é absolutamente fundamental, como penso que também saberão, e temos o Web Summit daqui a algumas semanas, conseguimos trazer para Portugal a estrutura europeia de apoio ao empreendedorismo, e teremos um reforço da Startup Portugal também, teremos aliás a tomada de posse e o anúncio dos novos órgãos sociais esta semana, portanto sexta-feira, e portanto estamos a criar aqui realmente todo o ecossistema para que possamos não deixar esta oportunidade para trás. Eu não sei se falei todos, mas acho que já passei o meu tempo. Exatamente. Não, mas claramente muitas oportunidades, eu acho que essa é a principal mensagem que sai. António, eu tenho a sorte de ter estado nas últimas semanas a colaborar com algumas manifestações de interesse, exatamente para o aviso das agendas mobilizadoras da Componente 5, e tenho visto várias realidades. Empresas super bem preparadas, que já estão a trabalhar nestes temas há imenso tempo, outras que despertaram um bocadinho à última da hora e estão a tentar agora recuperar o tempo perdido, e outras ainda que pareciam que estavam ao lado e que todo o tema do PRR lhe estava a passar ao lado. A minha pergunta é: o que é que as empresas devem fazer para, e nós antes falávamos sobre este tema, sobre que isto é o normal, não é? Há os bons alunos, há os médios alunos e há os não tão bons alunos. O que é que se pode fazer para os não tão bons alunos virem mais para a frente da sala e estarem mais atentos e mais despertos a estas oportunidades? Podemos fazer muitas coisas. A primeira é disseminar as boas práticas. É falar das coisas boas que o país faz, e a nível das empresas há exemplos extraordinários. Ainda há dias estava em Viana do Castelo uma empresa portuguesa que está a desenvolver a primeira rede de pesca do mundo baseada em produtos biológicos. E se ligar isto ao ciberespaço, atenção que o ciberespaço, as tecnologias digitais, as plataformas eletrónicas duplicam ou triplicam a economia. O meu sonho é ter, no fim deste programa, várias micro-multinacionais em Portugal. Isto é, empresas que estejam em Portugal, criam um produto diferenciador, de alto impacto, quer económico, quer social, e o vendam no mundo todo. Estava na Covilhã, uma das empresas que trabalha na área da energia na Covilhã, que patenteou um sistema de carregamento de veículos elétricos que é apoiado pela Tesla. Nós temos empresas como a Critical Software que trabalham para a NASA. Portanto, temos, digamos, na primeira linha, grandes exemplos. Esses exemplos precisam de ser disseminados. Porquê? Porque os que estão mais para trás têm que sair um pouco do seu universo, que às vezes é um bocado fechado. Repare que muitas das nossas empresas debatem-se com problemas de capitalização. E, portanto, o próprio PRR tem as linhas de capitalização das empresas, e ao nível da Comissão Nacional de Acompanhamento já tive reuniões com responsáveis, quer do Ministério da Economia, e dentro do Ministério da Economia os que acompanham não só as agendas mobilizadoras, mas também a capitalização das empresas. E a capitalização pode ser fulcral para o futuro. Só que muitas das empresas portuguesas, digamos, o modelo de financiamento que têm é através da dívida e da banca comercial. É preciso mudar este paradigma. Por isso que o Banco de Fomento é importante, por isso que os fundos de capital de risco são importantes, os fundos de investimentos são importantes. E se nós conseguirmos realmente capitalizar as nossas empresas e dar-lhe, em termos de espaço mental, abertura suficiente para olharem para os seus modelos de negócio, pelos seus processos de trabalho e os reconfigurarem, nós vamos a caminhos do futuro. Repare, temos no país indústrias na área dos bens de equipamento que são extraordinárias. Fabricação de máquinas, de ferramentas e de outros materiais acessíveis. Se ligar isto à impressão tridimensional e à digitalização, o impacto pode ser absolutamente diferenciador. E é por isso que a digitalização, como muito bem diz a Wanda, não está só configurada nas empresas 4.0. Chama a atenção para tudo o que pode vir da ligação da digitalização com todos os produtos. A impressão tridimensional é um deles. Mas, por exemplo, chega à Covilhã, vê as indústrias de lanifícios tradicionais que estão a robotizar os segmentos da cadeia de produção em
que não existem recursos humanos e, portanto, a robótica aí é extraordinária. Mas depois estão a fazer uma coisa extremamente interessante, é desenvolver a economia circular. A indústria têxtil é das mais poluentes do mundo. 20% dos gases de efeito de estufa vêm da indústria têxtil. É brutal. E a reciclagem dos tecidos no mundo é hoje inferior a 1%. Repare, tem uma empresa na Covilhã que já está a fazer esta reciclagem, a incorporar os conceitos de economia circular. E qual é a minha grande esperança aqui? É que o tecido empresarial se mobilize com as universidades, os centros de investigação e, em termos das agendas mobilizadoras, agarrem nos setores fundamentais, proponham essas agendas e ajudem-se a transformar. E sem esquecer nunca a primeira questão que o Nuno e a Wanda focaram, que é a capacitação. Nós temos que ser muito realistas e muito honestos no nosso país. Quando olhamos para as nossas competências digitais, nós estamos muito atrás no plano da União Europeia. Há um índice que é o DESI, o Digital Economy Social Index, nós estamos em 19º lugar. Se olha para 2019, só 17% das nossas empresas usavam plataformas eletrónicas para negociar. É muito baixo, mesmo ao nível da União Europeia. Se olhar para os cidadãos que interagem com o Estado, é à volta de 41% através de meios eletrónicos. É ainda muito baixo. As competências básicas digitais da população portuguesa, básicas, são cerca de 50% a 51%. E, portanto, é por isso que tudo isto que a Wanda mencionou é fundamental, porque sem capacitação digital não há transformação. No fundo, quer o Plano de Recuperação e Resiliência, quer o PT 2030 têm que apostar nas pessoas e nas empresas. Nas pessoas pelas suas capacidades e nas empresas porque elas são o motor da transformação da economia. E queria referenciar aqui uma questão que acho em muitos debates encontro um bocado essa visão. Nós temos uma visão minimalista do que é a digitalização. E é por isso que todos estes programas que a Wanda mencionou são importantes, porque nós não podemos ser minimalistas, não podemos pensar que digitalizar é pegar num computador, dar a uma pessoa e ela viaja na net. É longe disso. Nós estamos, face às condições atuais, numa transformação impressionante ao nível da ciência dos dados. Repare que a terra era a matéria-prima da Revolução Agrária, o ferro era a matéria-prima da Revolução Industrial, os dados são a matéria-prima da era da informação. E quando olha para os dados, nós usamos 1 exabyte como a unidade para medir os dados. 1 exabyte é 4.000 vezes toda a informação que está na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos tem o repositório praticamente de muito do saber que a espécie humana produziu nos milhares de anos da sua história. E 1 exabyte é 4.000 vezes o que está lá. O que é que aconteceu em 2020? No fim de 2020 os dados são claros. A quantidade de dados que produzimos no mundo são 40.000 exabytes. E quando compara com 2005, é um aumento de 300 vezes. Atenção, nos próximos 5 anos, a espécie humana vai criar mais dados do que criamos nos últimos 5.000 anos de história. E se nós formos capazes de tratar esses dados com a inteligência artificial, com as máquinas que aprendem, extrair os padrões dos dados, vamos ter uma intervenção muito mais inteligente em tudo. E vou-lhe só dar o exemplo dos oceanos. Há um grande projeto internacional que é o Argo, colocam sensores no oceano, vão até 2.000 metros de profundidade, os sensores descem e sobem em ciclos de 10 dias, estão a dar informação sobre a pressão, a temperatura, o CO2, o nível de acidificação, o conteúdo de plásticos. E há uma revolução na oceanografia e na climatologia. E o que é que eles descobriram? Na chamada camada mesoplágica do oceano, que vai entre os 200 e os 1.000 metros de profundidade, o volume de recursos biológicos é 10 vezes maior do que tudo o que nós pensávamos. Os noruegueses, que não deixam os seus créditos pelas mãos alheias, que participam neste projeto, estão a usar exatamente esta informação para gerirem os cardumes de salmão. Os cardumes de salmão na Noruega estavam em retração, e com a informação, o conhecimento de tecnologia, eles intervêm, pescam nos ciclos próprios, já reverteram o declínio, e é isto que eu defendo, não só no mar, em terra, em todas as... é usarmos o conhecimento, a tecnologia, a informação, e as empresas com as universidades e os centros de investigação podem propiciar aqui uma transformação gigantesca. Vamos atuar de uma forma muito mais inteligente, muito mais sustentável, muito mais eficiente e com um bom uso de recursos. E para terminar, só queria dizer uma coisa, os estudos indicam que 1/3 do crescimento da economia
economia mundial nas próximas décadas vai vir da digitalização combinada com os novos poderes da supercomputação e com a conectividade. E estes paradigmas são transformadores. E eu penso que o país tem condições, no âmbito destes programas, e não é só o PRR, o Nuno falou muito bem do PT 2030, uma das grandes preocupações é articular estas sinergias, é fazer aquilo que provavelmente ainda não foi feito, mas transformarmos a execução destes instrumentos também no reforço da confiança do país. Nós somos um país, e volto ao ponto dos que estão mais atrás, somos um país que é muito cético, que não acredita em si, que tem um espaço público que é demolidor da boa imagem dos portugueses, que está sistematicamente a puxar o país para baixo. Nós precisamos de grandes debates, precisamos de pluralismo, mas não precisamos nos transformar uns aos outros em inimigos. Pode haver adversários, pode haver pluralismo, isso é a base da democracia. Mas os grandes países que avançam no mundo são aqueles que, face a estas dificuldades, conseguem construir grandes plataformas e avançar no desenvolvimento e na transformação desses países. E é por isso que eu acho que nós, face a esta oportunidade, temos que mudar um bocado o nosso paradigma mental e, com base na execução, com maior confiança a todos estes instrumentos, por isso é que defendo desde o início que tem que haver o máximo de transparência, a prestação de contas aos cidadãos, os relatórios que têm que sair, que informem os cidadãos daquilo que está a acontecer. E fiquei muito contente, porque no documento da visão estratégica que o Sr. Primeiro-Ministro me pediu, tinha feito a proposta de se criar os portais. Evidentemente o Governo já tinha pensado e tinha executado alguns deles, mas criar os portais onde de forma transparente, por exemplo no PRR está para onde é que vai o dinheiro, como é que são atribuídas as verbas, quais são os critérios, para que todos nós compreendamos o que é que se está a passar e que haja intervenção. Nós temos que ser um país em que os cidadãos, as plataformas de cidadãos, a sociedade civil se organiza e participe de forma colaborativa. E é por isso que o próprio sistema da governança tem que se mudar. Nós não podemos continuar com os cidadãos informados e as plataformas a insistir nos modelos anteriores de trabalho. E é isto que eu vejo hoje, quer ao nível da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, atenção que a Comissão monitoriza, não temos nenhuma função executiva, mas interagimos com todas as estruturas executivas, procuramos compreender o que é que se está a passar e falamos com os parceiros, com as empresas, associações empresariais, as confederações patronais, as próprias associações setoriais, onde reside muito o saber, falamos com os parceiros sociais, com as centrais sindicais, com as CCDRs, com o território também pode ter um avanço imenso se utilizar os instrumentos da digitalização e da desmaterialização de muitos dos seus processos e apostar nas valências locais que existem em várias zonas do país, e tudo isso pode ser alinhado e pode ser transformador. Agora tudo depende da vontade coletiva e da nossa perspectiva de resolvermos os problemas. Eu gostaria que daqui a 10 anos nós pegássemos no indicadores que são cruciais, qual é o impacto dos fundos estruturais no desenvolvimento económico do país e na transformação do país, qual é o PIB per capita hoje, qual é o PIB per capita que vai existir daqui a 10 ou 15 anos. E quando olhamos hoje para o PIB per capita do país, ele está 30% a 40% abaixo da média europeia, e tem sido assim nos últimos 20 anos. E depois a gente pergunta-se o que é que o país anda a fazer. Depois olhamos para o Laboratório do Crescimento da Universidade de Harvard, que segue as economias mundiais. Eles estudam o que eles chamam a complexidade das economias. E a nossa economia já tem algum grau, eles classificam de 0 a 1, as economias mais ricas do mundo estão perto de 0,9 ou acima, perto de 1. Nós temos cerca de 0,73. Mas a complexificação das economias, a sua diversidade, a capacidade de criarem produtos e serviços de alto valor acrescentado, é isso que cria riqueza. E nós passamos a vida no país a discutir como é que vamos distribuir a riqueza, mas não pomos a questão essencial, como é que vamos criar riqueza. E o que é que o Laboratório da Universidade de Harvard concluiu? Entre 2002 e 2017, a economia nacional produziu 39 novos produtos. Fomos a 12ª economia do mundo. E agora repare, como é que existem estas competências funcionais, e é olhar para as empresas no país todo, para as suas capacidades e para a sua adequação e resposta às crises, mas depois isso não se traduz num crescimento económico significativo, porque nós ainda falhamos muito ao nível das competências institucionais, do desenho das políticas públicas e sobretudo da continuidade. Às vezes as políticas públicas mudam, incluindo no próprio governo, basta mudar um ministro, e nós temos que ter persistência, continuidade e acordos nas questões fundamentais. E depois falhamos também muito a nível da gestão. A nossa gestão média
média tem que ser muito melhorada, porque a literacia em termos de gestão e a literacia financeira é fundamental. Temos que melhorar o ecossistema de inovação, temos que melhorar as inovações e as qualificações. Mas tudo isto está contemplado no PRR, no PT 2030, é questão de se articular e de haver esta vontade coletiva com o escrutínio público, a prestação de contas e o reforço da confiança do país. Obrigado. Nuno, qual é que é o papel da agência? Na verdade não é só da agência, porque a agência também tem um papel coordenador e que toca em todo o ecossistema dos fundos. Mas nesta preparação, nesta melhor preparação do tecido empresarial para tirar partido desta oportunidade? Vou responder a isso, mas depois queria fazer aqui alguns comentários, se me permitisses. O papel formal da agência é um papel de coordenação técnica dos fundos estruturais europeus de investimento em Portugal. É isso que lá está na lei orgânica e é isso que ela procura o melhor que consegue e que sabe fazer. E, portanto, debaixo dessa responsabilidade, a agência mobilizou recursos relevantes para escrever o PRR. O PRR é um documento do Governo e teve um conjunto relevante de pessoas a trabalhar para que o Governo tivesse uma proposta e a agência teve um papel pivotal muito importante nesse exercício. Da mesma maneira está agora a fazer um trabalho com vários ministérios do Governo na redação dos documentos do PT 2030, que são feitos essencialmente de 2 blocos. Há um acordo de parceria entre o Estado-membro, Portugal e a União Europeia, que é o documento síntese, onde se escrevem os objetivos de política e onde haverá um capítulo específico sobre complementaridades do PT 2030 com o PRR, onde haverá, como houve no PRR, exercícios de projeção sobre o impacto destas opções na economia portuguesa e portanto, está também a fazer nesse momento este exercício. À semelhança do PRR, haverá uma versão pública desse documento que o Governo, algures, espera-se, em novembro, sujeitará a uma consulta e vamos ver se somos capazes de terminar esse exercício em tempo que permita ao Governo fechar um acordo com a Comissão Europeia ainda este ano. Estamos a tentar garantir que assim é, num exercício que eu também não sei se todas as pessoas têm presente, que é um exercício muito disputado com a Comissão Europeia. Nós às vezes achamos que a gente escreve o que acha, é o que a gente acha e o que o conjunto de técnicos muito qualificados que observam dinâmicas em 27 países também acham. Porque eles também prestam contas, não é? Também importa perceber que estes documentos, a equipa da senhora Úrsula tem ali momentos muito difíceis no Parlamento Europeu e, portanto, não é assim laissez-faire e laissez-passer. Portanto, esse é o papel neste momento e o papel que deverá ter a seguir esse momento é um papel de conformidade, porque há depois aqui muitas dimensões administrativas que têm que ser observadas, mas eu espero poder somar a esse papel ao longo da execução um papel de divulgação, que acho que é isso que nós aqui temos tocado em mais do que um momento. É preciso divulgar mais e divulgar melhor no sentido de divulgar com denominadores comuns. Nós temos de ser capazes de divulgar de forma a que... Eu faço muito o teste com a minha família, eu tenho uma filha com 20 anos e um filho com 16 anos e eles têm mesmo que compreender. A minha filha percebe melhor do que o meu filho e não é por causa dos 4 anos, também ela interessa-se mais e, portanto, se ele se interessa menos, eu tenho que rever a forma como eu comunico, porque ele lê muito depressa e se não passar à primeira vai dizer que está mal escrito. E, portanto, eu tenho que fazer esse exercício de reconstrução na mensagem e vamos fazer algumas apostas a esse respeito. Não sei se isto responde mais ou menos à tua pergunta e agora deixavas-me 2 minutos de comentário aqui para algumas coisas que acho que vale a pena fazer respirar para ver se andamos realmente mais depressa e resolvemos este enigma que ali o António sinaliza bem de vários Portugais dentro de Portugal. Não é? Eu fiz a Nacional 2 este verão e, portanto, há realmente muitos Portugais
dentro do nosso Portugal. Acho que vale a pena dizer que quando vemos o título, o papel dos fundos europeus na transição digital da economia portuguesa, e depois temos a Wanda a falar, a Wanda fala dando luz a um conjunto de temas que são, vou dizer, óbvios, não surpreendentes, quando falamos de digital. Mas eu acho que vale a pena fazermos respirar o princípio de que tudo é digital, que também já dissemos aqui de alguma maneira. Portanto, não estou a ver como é que se faz transição climática sem muita tecnologia e muita tecnologia de informação. Não se faz, para não, Bruno? O Bruno pode dar umas lições sobre isso. E mesmo quando falamos nos temas mais clássicos do lado da resiliência, e vemos muito a aposta na construção física, na reabilitação, muita daquela reabilitação vai ser acompanhada de modernização de equipamentos, que são equipamentos profundamente tecnológicos. Portanto, quando falamos o papel dos fundos na transição digital, a transição da economia é toda ela digital. E, portanto, vale a pena olharmos para as três componentes. Há uma que se chama digital, mas a do climático e a da resiliência também são digitais. E o que vamos discutir, o que vocês vão ler no documento do PT 2030, eu acho que também vai demonstrar isso. O que significa que o trabalho que há para fazer é enorme. E era isso que eu agora queria acrescentar, que é... vocês viram o ritmo que a Wanda expôs, para caber tudo, e ela não só fala depressa, mas ela realmente faz tudo depressa. E é isso que a torna numa pessoa absolutamente extraordinária. E a gente precisa de mobilizar mais Wandas. Mais Wandas. A páginas tantas ela dizia, já percebemos todos que há sobreposições, não importa, deixa lá estar as sobreposições, o mundo não, agora o momento não é de fazer régua e esquadro nos documentos, é de fazer, e não falta o que fazer, e não falta, ou melhor, faltará sempre, mas nunca houve, nos últimos 30 anos, tanto dinheiro público concentrado para ajudar a fazer. Portanto, podemos escolher discutir a régua e esquadro, não, aqui não bate com, ficou um bocadinho ao lado, ali ficou destapado. Ou podemos ter um mindset de fazer. E esse é que é realmente o desafio. Eu acho que temos ainda um país globalmente pouco qualificado e temos que ir falando nisso, pouco qualificado do ponto de vista frio, mas também pouco com espaço para evoluir do ponto de vista do que eu chamaria quente. Cultura, postura. A dinâmica de colaboração é realmente importante e os exemplos têm que vir de cima. E nós temos uma sociedade e uma economia portuguesas onde o problema das qualificações não está só na base. Não está só na base. Nós estamos aqui num painel, eu e a Wanda temos 40 e o António, não vou falhar, ainda terá 60. O António formou-se e desenvolveu-se numa altura de Portugal e passou uma parte significativa fora de Portugal, onde havia um grupo pequeníssimo de pessoas com qualificações do género daquelas que ele conseguiu ter e conseguiu fazer render a favor de si próprio, da sua família e da sociedade. Os 20 anos de diferença são enormes para mim e para a Wanda, não é? Porque já somos muito mais com qualificações que comparam com aquelas que o António tinha. O que vem a seguir é muito mais significativo. E, portanto, um dos desafios que parece-me evidente que tem que se colocar na elite da gestão, chamemos-lhe assim, ou no topo da gestão, é fazer respirar isto. Porque eu acho que isso vai ajudar a perceber. Eu li há um mês o livro do Alexandre Relvas, Economia e Competitividade, acho que é assim que se chama, Desafios para a Economia Portuguesa. Ele fez uma palestra muito bem sucedida na Universidade Católica e foi desafiado a transformar aquilo num livro. E dói ver o que é o desenho da economia portuguesa. Quantas empresas nós temos como aquelas que provavelmente estão a ver este seminário, versus todas as outras, muitas que não estão a ver. A história do salto das exportações. Depois temos que fazer a segunda derivada, no tempo da crise. Passou-se a exportar muitíssimo mais, mas a esmagadora maioria passou a exportar para a Espanha. É um grande salto. Agora imaginemos que duplica. Aplicamos o exponencial nas exportações. O desafio agora é exportar para 2, ou para 4, ou para 20. E eu acho que para isso acontecer mais depressa, o tema de qualificações em toda a pirâmide da gestão tem que respirar. E acho que o momento pode ajudar a alguma descontração, humildade na parte das elites, para fazer entrar há muita gente capaz que tem que entrar no sistema, tem que ocupar espaço.
Se conseguimos fazer isso, mobilizando mais pessoas, pondo mais gente a conversar com uma energia positiva, construtiva, não vejo porque é que o país não há de acelerar. Está na altura. Wanda, última pergunta, já estamos nos segundos, mas eu vou aproveitar a energia e a velocidade com que a Wanda fala para lhe fazer a seguinte pergunta. Falámos de muitas medidas, o que é que as empresas têm de fazer? Ou seja, como é que as empresas agora têm acesso a essas medidas? Porque não queria que nós fôssemos embora sem passar essa mensagem também. Só dizer que eu acho que isto foi uma armadilha para mim, porque entre, como ouço sempre, o António Costa e Silva, que nos dá uma energia motivada e uma grande responsabilidade em fazer acontecer o que se propôs, e aqui o repto do meu colega Nuno, com a responsabilidade de fazer acontecer, é de facto enorme para mim e para todas as equipas executivas que estão no âmbito da execução do PRR. Complementando aqui uma nota que o António disse do número do DSI, do índice para a sociedade de informação, estamos todos muito ansiosos porque os números deste ano vão estar para chegar agora em outubro. Há dois números que eu quero e que não estão desassociados, que têm a ver com pessoas e PMEs. Nós neste momento temos cerca de 52 pessoas, apenas 52% dos portugueses têm competências digitais mínimas. E agora vamos ver o que é que isto é de ter mínimos, mas mínimas. E depois temos o mesmo número, um número muito parecido, 51% de PMEs que têm níveis de maturidade digital mínimos. Estamos a falar a ambição da Comissão Europeia na Digital Decade é chegarmos a 90% de PMEs. E, portanto, é para lá que nós temos que ir com o que estamos a fazer. E no caso da capacitação das pessoas, é a nossa ambição, aliás está no Incode, também penso que a Luísa esteve cá também ontem, acho eu, que também nos acompanha no Pilar 1, chegarmos a cerca de 80% das pessoas capacitadas, porque estas duas coisas estarão hand in hand, não há empresas sem pessoas, não é? Indo muito rapidamente, uma nota para o Gabriel Coimbra, por favor, Gabriel, fazer um vídeo da apresentação do António Costa e Silva sobre os dados como o novo óleo da economia. Porque isto a gente diz sempre no nosso setor e vindo dos tecnológicos, mas vindo de uma pessoa como o António, por favor, pôr isso em todo o lado para que todos os líderes deste mundo ouçam. Porque realmente a forma como disse realmente é fantástica. Voltando então uma dica muito rápida às empresas. E eu vou focar mais nas pequenas e médias e mais nas empresas 4.0, porque todos os outros ecossistemas, até porque nas agendas imobilizadoras termina amanhã o prazo, eu vou só destacar o seguinte: nós estamos a fazer um esforço enorme para que nas medidas do comércio, aquelas que chegam às pequenas e médias, comércio, internacionalização e o e-coaching, que possam ser facilmente comunicáveis e que tenham uma base comum. Essa base comum é termos um conjunto de catálogo de serviços pré-preparado, que as empresas, para evoluírem na sua maturidade digital, e portanto sim, têm que fazer um diagnóstico à entrada e um diagnóstico à saída, possam chegar a um catálogo de serviços e escolher o seu pacote para executar. E esse pacote seja de serviços de apoio, de consultoria e de tecnologia. Para conseguirmos fazer isto, precisamos da ajuda de todos vocês, ou seja, tem que se começar a organizar para que na pré-qualificação destes catálogos que vão dar apoio às empresas, os possamos então disponibilizar. Isto, para quem está aqui na nossa audiência, para as pequenas e médias empresas, eu diria, e também motivar, claro, as associações empresariais e as entidades formadoras, para o desígnio do emprego mais digital. Para as pequenas e médias empresas, eu só diria o tema da capacitação. Se elas ainda não estão no emprego mais digital, que já podiam estar, se não estão a fazer um planeamento para a requalificação e para a qualificação dos seus recursos, elas estão fora do jogo. E chegamos ao fim do nosso painel. Quero agradecer mais uma vez ao António, à Wanda e ao Nuno. Julgo que tenha sido bastante útil para a audiência o papel dos fundos na transição digital, e vou agora chamar o Gabriel Coimbra, que é Country Manager da IDC, para fazer então as conclusões do painel. Muito obrigado.